Tiago capítulo 1, os versos que nós vamos ler aqui, que são os versos de 1 a 8, tratam sobre uma diversidade de temas, mas eu gostaria de enfatizar exatamente isso, sobre a inconstância, a respeito da constância, a respeito da perseverança, a respeito da persistência que nós devemos ter em todas as áreas das nossas vidas, mas particularmente na nossa espiritualidade. Precisamos ser constantes, precisamos ser firmes no Senhor, sem titubear, sem largá-lo um minuto sequer. Eu sempre cito aqui 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Você já deve ter me ouvido citar esse versículo, que diz: sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na presença do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. E, antes de nós lermos, então, esse texto aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é uma pergunta-tema para a nossa reflexão dessa noite. A pergunta-tema é a seguinte: como, então, vencer a inconstância? Como vencer a inconstância? Como, portanto, sermos constantes? Como sermos perseverantes? Tiago, você vai ver aqui, dá margem dos versos 1 a 8 para diversos temas, diversas temáticas. Mas eu gostaria de ressaltar essa especificamente. E aquilo que o Senhor colocar no meu coração para falarmos nessa noite. Então vamos lá, vamos ler Tiago capítulo 1, versos de 1 a 8, que diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, e aí ele começa a falar aqui sobre provações, sobre tribulações, aparentemente para um tema distante daquele que eu estou propondo para essa noite. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Aí você vê que ele já está falando aqui a respeito de sabedoria, né? Fala sobre provações, fala sobre sabedoria, sobre a necessidade de orarmos por sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. E aí ele já apresenta aqui a temática da fé, que é cara no texto de Tiago, na epístola de Tiago, na carta de Tiago. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E aí, esses dois versos próximos, os versos 7 e os versos 8, eu gostaria de centrar o foco da nossa mensagem nesses dois versos, embora nós nos sustentemos também nos outros. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, essa é a temática que eu proponho para você nessa noite, que eu proponho para mim também. É uma dificuldade de todos nós, nas mais diversas áreas das nossas vidas, nos mantermos firmes, nos mantermos constantes, diante de uma sociedade que muda, diante de um mundo globalizado, de um mundo cheio de informações, tanto dentro da igreja evangélica, no contexto ministerial, no contexto espiritual, como também em outros âmbitos. É um pouco difícil nos tempos de hoje nós permanecermos firmes em alguns objetivos. Nós traçamos algumas metas principais para as nossas vidas, nós traçamos alguns caminhos mais importantes para as nossas vidas e seguimos esses caminhos, quer sejam eles profissionais, quer sejam eles sentimentais, em termos de casamento. Nós trilhamos a nossa meta, trilhamos o nosso caminho e seguimos por esse caminho principal, e muitas vezes outros caminhos que deveriam ter importância, como a nossa vida espiritual, nós muitas vezes relegamos ao segundo plano, deixamos em segundo plano e passamos a ser inconstantes com ela, inconstantes com a nossa vida de oração, inconstantes com a nossa vida de jejum, eventualmente, inconstantes com a nossa vida na frequência na igreja, no ministério que Deus colocou sobre as nossas vidas, naquilo que Ele colocou para nós fazermos, no dom, no talento que Ele te deu. E aí muitas vezes você fica esperando do pastor, para que o pastor te movimente, para que o pastor te impulsione, sendo que você poderia tomar iniciativa, sendo que você poderia tomar a frente para colocar o seu dom
ministerial em prática, e não vale apenas para a igreja, mas vale para tudo. Quando você quer alguma coisa, quando você persegue um objetivo, você caminha em direção a esse objetivo, você trilha o seu caminho em direção a conquistar determinada coisa que você colocou como objetivo, como objeto, como caminho de vitória específica em determinada área da sua vida. Na nossa vida espiritual, nós, portanto, devemos ser assim também, constantes, firmes, e não apenas constantes e firmes, mas 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E eu queria trazer para você aqui nessa noite, para nós iniciarmos aqui essa reflexão, um conceito de constância. Eu quero falar de inconstância, mas gostaria de falar do oposto da inconstância também, que é exatamente a perseverança, a persistência, a constância que nós devemos ter nas mais diversas áreas das nossas vidas. O conceito de constância, o mais interessante, o mais importante, aquele que me chamou mais atenção é o seguinte: constância é a força moral de quem não se deixa abater. Constância é a força moral de quem não se deixa abater, né? E aí, certamente você que é bem-sucedido profissionalmente, você passou por caminhos difíceis, caminhos duros, para você chegar aonde você chegou. Certamente no seu casamento, que persiste até hoje, você está casado, você está casada, você deve ter passado por diversas provas, diversas brigas, diversos conflitos, se você tem um pouco mais de tempo de casamento. Mas você permaneceu constante, a sua força moral, partindo desse conceito que eu estou apresentando para você, não te deixou se abater diante das dificuldades da sua vida, quer seja em qual área for, quer seja em qual situação tenha sido. Você permaneceu firme e hoje você, em algumas áreas da sua vida, tem obtido vitória profissional, no casamento. E por que na nossa vida espiritual nós não perseguimos também de uma forma constante, sem negociações, de uma forma teimosa no bom sentido, alcançarmos uma vida espiritual melhor, uma vida de oração melhor, uma vida ministerial melhor? Nós temos a tendência de olharmos apenas para as coisas que podem nos trazer resultados logo, resultados rápidos, resultados aqui e agora. Temos a tendência, por exemplo, de buscarmos dinheiro, de nos empoderarmos do ponto de vista financeiro. E aí nós corremos atrás disso, nós nos preparamos, nós estudamos, nós entramos numa faculdade, nós fazemos uma pós-graduação, nós estudamos um mestrado, às vezes, se nós queremos ensinar, um doutorado, e corremos atrás dos nossos objetivos, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Quando você estuda, você passa madrugadas e madrugadas adentro, estudando, perdendo noite de sono, dormindo 4, 5 da manhã e acordando 6, 7 da manhã para poder continuar o dia, né? Isso para perseguir os seus objetivos, muitas vezes pequenos, mesquinhos, diante da grandeza da espiritualidade, diante da grandeza de Deus. Deus é maior. A nossa espiritualidade é maior e nós devemos valorizar ela. Devemos valorizar a nossa espiritualidade como nós valorizamos o nosso casamento. Mais ainda, devemos valorizar a nossa espiritualidade como nós valorizamos a nossa profissão, o nosso emprego, o nosso futuro profissional. Mais ainda, nós devemos valorizar a nossa vida espiritual de uma forma completa, cabal, total, intensa, profunda, porque é isso que vai permanecer. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13 diz: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Quer dizer que existem coisas que vão ficar para a eternidade. As coisas que vão ficar para a eternidade são mais importantes. E é isso que você tem que valorizar mais. A sua vida espiritual é mais digna de valorização do que a sua vida profissional, do que a sua vida financeira, do que a sua vida matrimonial. Embora todas essas áreas sejam muitíssimo importantes também. Mas nós precisamos ser constantes na nossa vida espiritual. Nós precisamos ter uma força moral de quem não se deixa abater na nossa vida espiritual. Não se deixa abater pelas dificuldades espirituais. Não se deixa abater pelas dificuldades ministeriais. Não se deixa abater se tem sido difícil você orar mais. Não se deixa abater se você não conseguiu superar aquele pecado. Aquele pecado que você conhece. Talvez ninguém conheça. Somente você e Deus sabem que você está pecando nessa área. Mas não se deixe abater por isso. Supere esse pecado. Supere essa dificuldade. Supere essa sua falta espiritual, essa sua falta diante de Deus, para que você possa obter vitórias que são muito melhores do que a vitória, por exemplo, de você receber
um certificado e um diploma de ter sido formado numa universidade, um certificado ou um diploma de você ter sido formado numa pós, ou no doutorado, ou no mestrado. Essa vitória que Jesus propõe é muito melhor e é muito maior. Os versos 7 e o verso 7 e o verso 8 que nós lemos de Tiago, capítulo 1, diz o seguinte: homem de ânimo dobre. Homem de ânimo dobre. Aí depois ele continua no verso 8, inconstante. Veja as expressões, está escrito na tela para você ver. Homem de ânimo dobre. Inconstante em todos os seus caminhos. Veja como nós precisamos atentar para esse pequeno versículo e que pode trazer grandes riquezas espirituais para nós. Como é que você tem sido do ponto de vista espiritual? Você é uma pessoa na igreja e outra pessoa na sua casa? Você é uma pessoa no seu quarto e outra pessoa diante dos outros? Você é uma pessoa no seu trabalho, você usa uma máscara ali no seu trabalho, aí você usa outra máscara na igreja, aí quando você chega em sua casa você usa outra máscara, você é diversas pessoas, né? Você tem sido diversas pessoas. Acontece, isso é muito comum, isso é muito frequente. Certamente você conhece alguém assim, ou talvez você mesmo, você mesma tem estado assim. Homem, mulher de ânimo dobre, que quer dizer uma vida moral dúplice, né? Você aparentemente é santo, você aparentemente faz aquilo que a palavra de Deus prescreve para que você faça, mas é só aparentemente, porque Deus que te conhece sabe quais são os seus caminhos. Deus que te conhece sabe o que é que você tem praticado no recôndito da sua intimidade, no mais íntimo do seu ser. Deus te conhece. Então você pode me enganar, você pode enganar os irmãos da igreja, você pode enganar seu pai, sua mãe, que são as pessoas que mais te conhecem nessa terra, mas a Deus ninguém engana, ninguém engana. Homem de ânimo dobre quer dizer dupla personalidade, né? Não são apenas os bipolares que têm dupla personalidade, não são somente aquelas pessoas que padecem dessa doença psicológica de dupla personalidade, de bipolaridade, aliás, que têm essa dupla personalidade, ou seja, que tem duas caras na expressão vulgar. Vamos repreender isso em nome de Jesus, ainda mais em se tratando da nossa vida espiritual. Eu sei que muitas vezes tem sido assim. Eu sei que isso pode ser mais comum do que todos nós imaginamos nessa noite. Isso pode estar sendo comum na sua vida, e você tem que se colocar diante de Deus nessa noite. Você tem que orar ao Senhor nessa noite e clamar para que Ele te conserte, para que você passe a ser uma pessoa que tenha essa força moral de quem não se deixa abater. Vamos repetir juntos? Diga assim: força moral de quem não se deixa abater. Homem de ânimo dobre quer dizer também um crente pela metade, né? É isso que o texto está querendo dizer, crente pela metade. E a igreja está cheia. Eu não estou falando da Igreja Batista da cidade, eu não estou dando indireta para ninguém aqui, não. Não estou dando indireta para ninguém. Se essa palavra está chegando até você, é porque você precisa, e eu preciso também, eu preciso ser mais constante. Essa pregação é para mim também. Eu preciso ser mais constante. Eu preciso ser um crente por inteiro. Nós precisamos ser cristãos por completo, cabalmente, totalmente. No íntimo do nosso quarto, na particularidade com a nossa esposa, com o nosso marido. Nós precisamos ser crentes por inteiro no nosso trabalho. E como é difícil sermos crentes no nosso trabalho, né? Como é difícil nós nos portarmos dando bom testemunho no nosso trabalho. Quantas e quantas vezes você teve que fazer coisas que foram completamente de encontro aos princípios da palavra de Deus, porque você se pegou ali num momento difícil, num momento complicado, e que aparentemente não tinha como você se sair daquela situação. Eu te digo que se você tivesse saído daquela situação bem diante de Deus, e mesmo mal diante daquelas pessoas que estavam ali diante de você, certamente você teria conquistado muitos créditos diante de Deus. Certamente a mão de Deus estaria te abençoando. Certamente o Senhor estaria considerando isso que você passou. Porque Deus vê as nossas dificuldades. Deus vê as situações, desculpa a expressão, as saias justas porque nós passamos no nosso trabalho, na nossa faculdade. Aquele trabalho de faculdade que você não fez e que você copiou todo, né? Aquela pesca muitas vezes na escola que você não estudou e acha que você pode passar
por cima daquela situação e ter uma nota que não reflete a qualidade de estudante que você é, né? Será que nós temos sido crentes apenas no discurso? Será que nós temos sido crentes apenas de aparência? Eu vejo todos aqui como santos. Acho que foi o pastor Elmo que falou na semana passada. Na igreja todo mundo é santinho, né? Na igreja todo mundo tem cara de anjo. Na igreja você não vê imperfeição em ninguém, até mesmo no pastor, né? Que tem a sua vida também secular, que tem também a sua vida familiar e que passa por dificuldades e que passa por problemas e que precisam ser enfrentados à altura da palavra de Deus. Nós precisamos enfrentar as situações da vida à altura da palavra de Deus. Eu me lembro de José do Egito, quando ele esteve ali naquela situação complicada com a mulher de Potifar, que a mulher de Potifar queria se deitar com ele, e ele conseguiu sair daquela situação, que seria uma situação muito fácil, muito conveniente. Ele poderia ter se deitado com aquela mulher, ele poderia ter traído o seu patrão, ela traído o seu marido, eles poderiam ter tido ali uma relação, um caso, um romance, mas José do Egito escolheu agradar a Deus, e você precisa escolher isso também. Nós precisamos escolher agradar a Deus no nosso dia a dia, em cada situação das nossas vidas, em todos os contextos. É mais difícil sermos cristãos lá fora, é muito mais fácil sermos cristãos aqui dentro da igreja. É muito fácil sermos cristãos aqui no meio de um louvor abençoado, no meio de uma palavra, no meio da comunhão, no meio do contato, no meio do relacionamento interpessoal cristão, mas lá fora é muito difícil, e eu preciso, meu irmão, Deus conta com você no sentido de que você foque exatamente nisso, em ser forte lá fora, na sua vida secular, em ser espiritualmente forte na sua vida lá fora. Coloque uma meta diante dos seus olhos, coloque uma meta para a sua vida, para os seus caminhos, de você ser cristão em todas as áreas da sua vida, não apenas na igreja. Você ser constante, não ser um homem de ânimo dobre, como diz o texto aqui que nós lemos, não ser uma mulher de ânimo dobre, de duas caras, de vida moral dúplice, de duas personalidades. Repreenda isso nessa noite em nome de Jesus. Repreenda essa inconstância da sua vida nessa noite em nome de Jesus. Vamos trabalhar para sermos firmes e constantes em Deus, sempre abundantes no Senhor, com uma vida de oração cada vez mais forte, com uma vida que reflete a glória de Deus, não apenas na igreja. É fácil você, para sempre adorado aqui na igreja, né? Você está ali debaixo da graça, debaixo da unção, dentro da igreja, mas nos momentos difíceis, nos momentos em que nós somos confrontados na nossa fé, aí que nós precisamos provar que nós somos cristãos. Essa palavra é para mim também, essa palavra não é só para você, é para todos nós. Vamos nos ajudar em oração para que sejamos constantes em todos os lugares. Tiago fala em toda a carta. Se você for ler, nós só lemos do verso 1 ao verso 8. Se você for ler do capítulo 1 ao capítulo 5 de Tiago, você vai ver ele falando de constância em toda a sua epístola. Repita comigo, constância. Tiago, em toda a sua epístola, fala de constância. Ele fala, por exemplo, no capítulo 1, verso 22, que nós precisamos ter constância em não apenas ouvir a palavra de Deus, mas nós precisamos ter constância em praticar a palavra de Deus, porque isso que é difícil. É fácil ouvirmos o pastor pregar, boas pregações no YouTube, é fácil lermos a Bíblia e nos emocionarmos com o conteúdo dela, mas é difícil nós termos ali uma constância diante daquela palavra e acabarmos de ouvir aquela palavra e dizermos: pronto, a minha meta agora é fazer isso que está sendo pregado. Se nós fizéssemos isso em todas as pregações, se nós fizéssemos essa análise em todas as leituras e estudos que nós fazemos da Bíblia, certamente nós seríamos pessoas melhores, certamente nós seríamos cristãos melhores. Então vamos, meus irmãos, eu sei que você conhece muito a Bíblia, eu sei que você conhece mais a Bíblia do que eu sei que você já leu de Gênesis a Apocalipse diversas vezes, mas pronto, tá bom, tá ótimo esse conhecimento, continue conhecendo mais, continue aprendendo mais, se matricule num curso de teologia, venha para a escola bíblica dominical para aprender mais, isso é importante, mas precisamos, antes de mais do que isso, nós precisamos pôr em prática a sua palavra, a palavra de Deus. Qual é a palavra nessa noite? A palavra para essa noite é sermos constantes na nossa vida espiritual. Então, a partir de hoje, você vai fazer esse exercício. Se você tem a sua meta de oração semanal, se você tem a sua meta diária de oração, você vai perseguir essa meta para cumprir essa meta.
se você tem a sua meta de frequência na igreja, a sua meta de frequência nos cultos, se você tem a sua meta de serviço a Deus, você vai, a partir de hoje, perseguir esse caminho para cumprir essa meta, assim como você faz em todas as suas atividades. Tiago continua falando na sua epístola, não apenas da constância na prática da palavra de Deus, mas ele fala também da constância da fé aliada às obras. No capítulo de número 2, ele diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Não adianta a gente ter fé e a gente não colocar em prática a nossa fé. É o que muito acontece, né? É o que temos visto, é o que a minha vida muitas vezes reflete. Muita fé, muito louvor, muita canção, muita palavra, escutamos muito, ouvimos muito, acreditamos muito, nos emocionamos muito, choramos muito, deixamos as nossas lágrimas, deixamos a igreja inundada com as nossas lágrimas, mas praticamos pouco. Então, ele diz que nós precisamos ser constantes na fé, diga na fé e nas obras. Fé e obras. Fé que pratica, prática que tem fé, fé que pensa, razão que crê. Nós precisamos nos aprofundar, portanto, na constância na fé. Em relação à língua também, no capítulo de número 3, Tiago fala que nós precisamos ser constantes na nossa língua, ou seja, de uma só boca não pode jorrar, de uma só fonte não pode jorrar água doce e água salgada. De uma só boca não pode jorrar bênção e maldição. De uma só boca não pode jorrar bênção e palavrão, né? Muitos crentes que falam palavrão, que amaldiçoam o futuro dos outros, que amaldiçoam seus próprios futuros, que lançam pragas sobre as suas vidas. Isso não faz parte do nosso vocabulário, isso não deve fazer parte do nosso linguajar, porque nós devemos falar coisas que edificam, é o que diz Tiago aqui na sua epístola. Portanto, precisamos ser constantes com a nossa língua. Precisamos ser sempre bênção com as nossas línguas, com a nossa fala. Fale, abra sua boca para abençoar. Não abra sua boca para amaldiçoar. Nem naquele momento de raiva, né? Que você está, não vou nem usar a palavra que se usa, né? Possesso, né? Não, está repreendido. O crente não está possesso, né? De forma alguma. Mas que você está realmente, né, com os ânimos à flor da pele, a ponto de explodir, de falar e de amaldiçoar até a 1000ª geração daquela pessoa que está à sua frente e mandar aquela pessoa para aquele lugar, né? Se segure, porque o seu linguajar tem que ser outro, a sua fala tem que ser outra. Você foi criado, você foi formado, você nasceu de novo para abençoar. Irmão, eu repito, você nasceu de novo. A velha criatura falava palavrão. A velha criatura amaldiçoava. O velho Bruno amaldiçoava. A velha Luana amaldiçoava. Dizia palavrões, né? Falava mal dos outros, fofocava em relação aos outros, mas a nova criatura toma muito cuidado com o que fala e abre a boca para edificação e abre a boca para abençoar o outro. Se não for para abençoar, fica na sua, né? Se fecha. Se você estiver muito irritado, vai para um outro quarto, vai para um outro cômodo, se coloca diante de Deus e ora. E até explode diante de Deus. Deus, o que está acontecendo? Eu quero amaldiçoar, eu quero dizer que essa pessoa é isso, é aquilo. Porque Deus vai contemplar ali a sua dificuldade, o seu aperto no momento. Então, Tiago, em toda a epístola, se você for ler, eu estou tentando resumir aqui do ponto de vista da inconstância, a epístola de Tiago. Nós lemos Tiago 1, do verso 1 a 8, que fala sobre inconstância, e toda a carta fala sobre inconstância em diversas áreas. Então precisamos ser constantes, não apenas em uma área. Não é só na oração que você tem que ser constante, mas nas mais diversas áreas da sua vida. O homem de Deus, repita comigo, o homem e a mulher de Deus deve ser estável em todas as suas relações de caráter individual, familiar, espiritual e social. Precisamos ser pacíficos, precisamos ser estáveis, precisamos ser homem e mulher de Deus. Esse é o chamado para as nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, eu sei que é difícil sermos constantes, né? Eu sei que é muito difícil nós mantermos a constância, como eu disse no início, nas mais diversas áreas das nossas vidas. Quantos aqui já pararam um projeto, uma leitura de um livro? Quantos aqui já pararam? Eu mesmo já parei umas 3 pós-graduações, né? No meio, né?
deixei o dinheiro lá na faculdade, né? E parei no meio, parei na metade, umas 3 pós. Quantos aqui já pararam de um projeto, uma academia, um projeto para emagrecer, um projeto para ser uma pessoa mais saudável, determinados projetos das nossas vidas que nós estabelecemos aquela meta e aí no meio do caminho nós esmorecemos, nós paramos, nós temos essa tendência. Quando aquilo não é algo que muito nos emociona, quando a coisa não é algo que muito nos inspira, nós tendemos a parar. Então, a boca fala o que o coração está cheio. A nossa vida é movimentada pelo que está cheio o nosso coração. Se o seu coração está cheio de Deus, se o seu coração está cheio do Espírito Santo, se o seu coração está cheio de fé, você vai perseguir isso. Você vai perseguir agradar a Deus. Mas se o seu coração não está cheio de Deus, você vai parar no meio do caminho. Você começa a ler o livro, começa a ler a Bíblia e para no meio do caminho. Você começa a frequentar a igreja e desiste de frequentar a igreja. Você passa até, talvez, ali uns 2 meses indo para os cultos, né? E é engraçado aqueles irmãos, aquelas irmãs, e eu não estou dando indireta para ninguém, né? Que começa frequentando todos os cultos da igreja, frequentam todos os cultos, vai para os cultos, segunda, terça, quarta, quinta, culto de manhã, culto de oração, vai para o culto de domingo de manhã, e passa 1 mês, 2 meses assim, de repente, murcha e para de frequentar todos os cultos, não vai nem mais no culto de domingo, né? Então, devagar e sempre, né? Estabeleça algumas metas espirituais na sua vida para que você possa ir crescendo. Se você ainda é novinho na fé, se você ainda é novinha na fé, coloque a meta de frequentar pelo menos 1 vez por semana a igreja. Eu vou escolher um culto na semana e eu não vou deixar de ir nesse culto. Eu vou em todos. O culto pode ter o pastor Bruno pregando, pode ser o outro irmão que vai estar pregando, a igreja pode ter 2 pessoas, pode ter 200, eu vou estar lá, porque eu não estou ali por ninguém, eu estou ali para cultuar a Deus. Então, precisamos dessa constância. Do que é que o seu coração está cheio? Quais são as suas prioridades? As suas prioridades é que vão ditar o seu ritmo. As suas prioridades que vão ditar o seu curso, o seu caminho. Se você quer porque quer se tornar um bom profissional na sua área, né, e essa é a maior meta da sua vida, você vai largar tudo, você vai deixar tudo de lado para perseguir esse caminho, para perseguir esse objetivo, e você vai chegar lá independente das dificuldades. E nós precisamos nessa noite, todos nós, colocarmos a vida espiritual em escala de maior importância nas nossas vidas. Eu preciso ter uma vida espiritual melhor. Eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso ver a glória de Deus todos os dias, todas as semanas, eu preciso falar com Deus sempre, Deus precisa conhecer as minhas orações, eu preciso ser uma pessoa espiritualmente saudável, forte, chega de ser espiritualmente fraco, chega de ser inconstante, chega de começar uma meta espiritual e parar no meio do caminho, chega que essa noite seja a noite do chega, para a inconstância da sua vida espiritual. Temos inconstância em outras áreas, inconstância em relação ao trabalho e à profissão, e eu falei no início que a modernidade tem provocado muita confusão na cabeça das pessoas, as pessoas não sabem mais o que querem para suas vidas profissionais, né, diante de tantas oportunidades, diante de tantas possibilidades. Hoje os 2 maiores empregadores do Brasil são o iFood e o Uber, ou seja, as pessoas estão largando o emprego, estão largando o trabalho para trabalharem em áreas que não são muito firmes, que não são muito fixas, que não lhes dão muita garantia em relação aos seus futuros profissionais. Então tem sido muito difícil sermos constantes no nosso trabalho, tem sido muito difícil sermos constantes na nossa vida sentimental. Enfim, a fragilidade dos casamentos tem proporcionado inconstância na nossa vida sentimental, e aí se a gente amanhecer mal, se a pessoa amanheceu com um pouquinho de mau hálito, né? Aquele com quem nós nos relacionamos, amanheceu falando um pouco demais, falando um pouco a mais da medida que nós gostaríamos, nós já pedimos o divórcio, né? Nós já queremos a separação. E aí a inconstância na vida sentimental tem sido, desculpa a redundância, constante. Há pessoas... E dentre os jovens isso acontece mais, há pessoas que escolhem demais, né? E eu conheço uma pessoa que escolheu demais, e hoje tem quase 50 anos de idade e está sozinha, essa pessoa. Então, vamos tomar cuidado com a inconstância na nossa vida sentimental, vamos tomar cuidado com a inconstância em relação ao nosso trabalho, vamos tomar cuidado, principalmente e sobretudo, com a inconstância na nossa espiritualidade, e é esse o meu foco aqui.
E é essa a meta da minha mensagem, é essa a meta da minha pregação nessa noite, que nós não sejamos inconstantes na nossa vida espiritual. Diga assim, que eu não seja inconstante na minha vida espiritual. A palavra de Deus diz que Elias não foi inconstante na sua vida espiritual e em relação às pessoas que estavam ali debaixo da sua pregação. Quando nós lemos, e eu não quero que você abra, quando nós lemos 1 Reis, capítulo 18, eu quero que você preste atenção apenas. Versículo 21, a Bíblia diz que Elias desafiou o povo, assim como eu estou desafiando você nessa noite, a ser constante, a ser firme. Diga comigo, Elias desafiou o povo a ser constante. Olha só o que ele disse em 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo ficou inerte ali diante da palavra de Elias. Porque infelizmente muitas pessoas seguem a Jesus e seguem a outros deuses também dentro da igreja. Muitas pessoas acreditam na Bíblia, acreditam em Jesus, mas acreditam também em diversas outras entidades, acreditam também em diversas outras espiritualidades. E nós entendemos, com todo respeito às demais religiões aqui representadas, conforme João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o que está escrito e é nisso que nós cremos. Então, se você tem uma vida espiritual que cocheia entre dois pensamentos, um dia você acredita em Jesus, no outro dia você acredita em horóscopo, num dia você acredita que Jesus é o único caminho, no outro dia você acha que alguns santos, algumas pessoas que levaram uma vida muito boa aqui nessa terra, também são exemplos máximos de vida para seguir. Você está cocheando entre dois pensamentos. Coloque Jesus como o único alvo de adoração da sua vida. Coloque Jesus como o único digno de ser adorado na sua vida. Porque essa é a orientação das Escrituras, essa é a orientação da palavra de Deus. Josué também desafiou o povo a se manter constante. Repita comigo, Josué desafiou o povo a ser constante. Aí eu quero que você trabalhe para que você não fique com tanto sono, né? Eu queria que você fosse lá em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, para você ver isso, para você ver o momento em que Josué desafia o povo a ser constante. Precisamos ser constantes. Josué falou isso para aquelas pessoas que estavam debaixo da sua autoridade, debaixo da sua pregação. E eu falo isso para você também nessa noite. Sejamos constantes. Olha só o que diz Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia. Josué chegou ali, já no final ali da sua trajetória como líder do povo de Israel. Ele chega em determinado momento e olha para o povo e desafia o povo a ser firme. Desafia o povo a ser constante. Desafia o povo a olhar somente para o Deus único, poderoso e soberano que é o nosso Senhor. Versículo 14 e 15 diz assim, Josué falando, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se decidam, meus irmãos, se decidam e sejam constantes em um só caminho, e sejam constantes em uma só meta. Não existe negociação na Bíblia, não existe negociação na palavra de Deus. Ou Jesus é o único caminho, ou isso não é cristianismo, ou isso não é evangelho. Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. Jesus é a única religião verdadeira, com todo respeito. Sabe por quê? Eu estou usando a palavra religião no seguinte sentido. Religião significa religare. Religião tem o significado latino de religare, que significa religação. Religação do homem para com Deus. Repita comigo, religação do homem em relação a Deus. A única religação, o único religare
A única religião nesse sentido é Jesus. Eu não estou desrespeitando nenhuma religião, né? Que todas as manifestações religiosas sejam respeitadas por todos nós. Mas eu estou dizendo que a única religião, religare entre o homem e Deus é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus nos desafia também, e você não precisa abrir, em Mateus capítulo 6, versículo 24. Josué desafiou, Elias desafiou a gente a ser constante, e Jesus nos desafia também a sermos constantes. Quando ele diz o seguinte em Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus falando: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quem é o seu Senhor? Qual é a sua meta de vida? Quais são os seus objetivos principais de vida? Eu sei que você quer ser um profissional dedicado e reconhecido, e você tem que perseguir isso. Você precisa ser um profissional, ou você precisa ser uma profissional reconhecida na sua área, no seu ramo. Você precisa trabalhar, se você tem essa meta, e ganhar dinheiro, e enriquecer nessa dimensão, nessa terra. Você pode fazer isso, você tem essa liberdade de fazer isso, mas você não pode deixar de colocar a sua vida espiritual em primeiro lugar. Essas coisas são secundárias. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então você pode fazer tudo, você pode ter uma vida plena nessa terra, você pode ter uma vida abençoada nessa terra, mas que a meta da sua vida, que o objetivo constante e não inconstante da sua vida seja servir a Jesus. Tem uma imagem em Salmo 1, e não precisa você abrir, você deve conhecer o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Não são assim os ímpios são como a palha que o vento dispersa, pelo que os pecadores não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. É mais ou menos assim. Então, eu queria destacar para você duas imagens no Salmo 1. A imagem da árvore, repita comigo, árvore, e a imagem das palhas. O Salmo 1 fala da árvore e fala das palhas. A diferença entre a constância da árvore e a inconstância das palhas. A árvore, ela é constante porque ela é plantada. Ela é plantada às vezes, muitas vezes, sempre, pequena, uma semente, e ela vai crescendo aos poucos, mas ela cresce devagar e sempre, ela é firme, ela é constante, ela não sai ali da sua posição, ela não sai do seu lugar, e ela inicialmente é frágil, ela inicialmente é pequena, ela inicialmente não produz frutos, mas à medida que ela vai crescendo, isso pode durar meses, isso pode durar anos, isso pode durar muito tempo, séculos. Nós conhecemos árvores centenárias, mas essa árvore vai crescendo, ela não deixa de crescer, porque ela é plantada, ela é firme. Vem a chuva, vem o sol, vem as tempestades, vem as tormentas, vem o calor sobre aquela árvore, e ela permanece lá, porque a árvore é firme. E é essa a imagem do Salmo 1. O Salmo 1 coloca aqueles que são firmes como árvores, que estão ali plantados, estão ali recebendo a seiva, recebendo a luz do sol e produzindo ali o processo de fotossíntese, sendo alimentado e produzindo frutos, ainda que isso demore, mas ela é constante. Vem as dificuldades, nós precisamos ser como árvores também, plantadas, constantes, firmes. Os frutos não nascem sempre, as coisas boas da vida não vêm sempre, mas se nós formos constantes, nós veremos as coisas boas. Se nós formos constantes, nós veremos a glória de Deus do ponto de vista espiritual. Se você for constante no seu trabalho, se você não se incomodar com as dificuldades, com os disse-me-disse, com os problemas do trabalho, você vai se tornar um profissional bem-sucedido, uma profissional bem-sucedida. E se você for assim também na sua vida espiritual, você será alguém a quem Deus se agrada, de quem Deus se agradará de você. Destacado, assim como Jó foi destacado diante de Deus. A Bíblia diz que o diabo chegou diante de Deus
E Deus, orgulhoso daquele homem de Jó, disse: viste o meu servo Jó? Deus tinha orgulho de Jó. Deus quer ter orgulho de você também. Por outro lado, as palhas. A palha, o vento dispersa. A palha pode vir uma fagulhinha de faísca, já pega fogo, já desestrutura, já some, já acaba. Então estão essas duas imagens no Salmo. Salmo capítulo 1, árvore e palha. Árvore firme, não dá fruto sempre, começa pequenininha, mas vai crescendo devagar e sempre. Essa é a imagem que nós devemos perseguir. Esse é o objetivo, precisamos ser como árvores. Na igreja você não vai, do ponto de vista espiritual, você não vai galgar lugares de poder sempre. Você não vai para todos os cultos e todos os cultos serão absolutamente maravilhosos. Não serão em todos os momentos que você terá paz com todos os irmãos da igreja, com todas as pessoas da igreja. Vai ter momento de conflito, vai ter momento de dificuldade. Mas se você não permanecer firme, se você não permanecer constante, você não vai ver a glória de Deus, o que Deus tem para você no contexto da igreja, no contexto da espiritualidade. Então não pare, persiga. Muitos, talvez aqui, ou em algum lugar, estejam querendo desistir da sua caminhada com Jesus diante do primeiro sol quente, diante da primeira tempestade, diante das dificuldades que abatem as suas vidas. O meu conselho para você é: permaneça firme e constante em Deus, no Senhor, como uma árvore. E agora eu quero responder a pergunta inicial para nós encerrarmos a nossa palavra, a nossa reflexão, a nossa pregação dessa noite. No início eu fiz uma pergunta: como vencer a inconstância? E eu gostaria de te responder muito objetivamente, muito rapidamente, para nós encerrarmos essa reflexão. Como nós podemos vencer a inconstância? Em primeiro lugar, nós precisamos confiar absolutamente em Deus. Confie em Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor são como águias que voam alto. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, diz a Bíblia. Então, o primeiro conselho que eu tenho para você sobre como você vence a inconstância, sobre como você se torna uma pessoa mais constante, sobre como você se torna uma pessoa mais perseverante, é confiar em Deus. Isso pode estar parecendo, né, repetição barata, né? Toda semana a gente fala nisso, é confiar em Deus, mas tem que confiar mesmo. Tem que sair do plano teórico e ir para o plano prático. Confiar internamente, confiar na prática em Deus, né? Naquele momento de dificuldade que você está prestes a pecar. Se você pecar, você vai receber o aplauso dos homens. Mas se você fizer o que é certo, os homens vão te rejeitar. E você confia em Deus e faz o que é certo, mesmo diante das vaias de todos. Você confia em Deus a esse ponto? Você confia em Deus nesse nível? Como vencer a inconstância? Em primeiro lugar, confiando em Deus. E como vencer a inconstância? Em segundo lugar, praticando a arte de permanecer. Praticando a arte de ser persistente, a arte de ser persistente, a arte de permanecer, a arte de ser perseverante. Eu preguei sobre isso há algum tempo atrás em outra igreja. João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz o seguinte: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o conselho que eu te dou, esses são os conselhos que eu te dou nessa noite. E no mais, meu querido e minha querida, tenha em mente que as dificuldades fazem parte da vida. Não seja inconstante por causa das dificuldades. A primeira dificuldade, vou desistir, vou parar, né? Não vou prosseguir, não vou continuar caminhando, vou sair da igreja, vou para outra igreja, não vou continuar mais nesse ministério, vou sair do ministério, né? Porque as dificuldades vieram. Tenha em mente que as dificuldades fazem parte da vida. A Bíblia diz: no mundo tereis... Não, vocês têm que dizer isso, não sou eu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha foco em ser constante, foque nisso. Eu preciso ser constante, estabeleça metas na sua vida, e principalmente as metas espirituais. Eu preciso orar mais, eu preciso ser um homem de oração, eu preciso ser uma mulher de oração, eu preciso trabalhar na igreja. Tenha foco nisso e persiga esse objetivo, vá em direção a ele, faça chuva ou faça sol, a igreja esteja cheia ou a igreja esteja vazia, esse é o seu foco, foco em ser constante, e você vai ver o que vai acontecer com você.
Depois você vai testemunhar aqui na igreja. Depois você vai pedir, pastor, me dá um tempo aí no culto de quarta-feira para eu contar um testemunho a respeito daquela pregação sobre constância que o Senhor fez. Meu irmão e minha irmã, outra coisa que eu te diria é que se você não está conseguindo sozinho ou sozinha, busque ajuda. Busque ajuda em oração, busque ajuda do pastor, busque ajuda do seu esposo, da sua mulher, para que você permaneça. Fale para ele, fale para ela, fale para essa pessoa em quem você confia a respeito de suas dificuldades, né? Confesse, escolha uma pessoa da sua confiança e confesse, olha, eu tenho tido dificuldade nessa área aqui, preciso que você me ajude. A pessoa de confiança, né? Alguém que você confia mesmo, do ponto de vista espiritual. Não é qualquer pessoa que você vai falar isso, não é para qualquer pessoa que você vai abrir sua vida, mas você vai buscar ajuda e vai dizer, meu querido e minha querida, eu preciso permanecer firme, eu preciso orar mais, eu não oro, eu não consigo orar, eu chego em casa cansado do trabalho e a primeira coisa que eu faço é comer, assistir novela, assistir o jornal e depois eu vou dormir, não consigo orar, me ajude, eu não tenho conseguido, né? E aí esse irmão vai ficar mandando mensagem de WhatsApp para você, essa pessoa vai ficar te ajudando. Então, tenha foco em ser constante, tenha em mente que as dificuldades fazem parte da vida, busque ajuda. Eu encerro dizendo que a perseverança é uma virtude e é sinal de maturidade espiritual. Os maduros espiritualmente são perseverantes, né? Os maduros, nas mais diversas áreas, nos mais diversos âmbitos, não são inconstantes, são perseverantes em relação aos seus objetivos. Amém?